prazer recebê-los mais uma vez para um evento da Escola Superior de Advocacia. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Luiz Eduardo Barra Ailton, sou diretor-geral da ESA. E hoje nós temos o prazer de ter aqui para conversar conosco o professor Tiago Almeida de Oliveira. Ele vai tratar do novo Código de Processo Penal. Tá? O professor Tiago é professor de Direito Processual Penal, advogado criminalista, colaborador da Comissão do novo Código de Processo Penal na Câmara dos Deputados, é mestre em Direito Público pela UERJ e especialista em Ciências Penais pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, professor Tiago, mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui. Então, prontamente atende às nossas solicitações e vamos já passar a palavra para você. Com certeza teremos uma noite aí com grandes esclarecimentos, as novidades trazidas aí com o nosso novo Código de Processo Penal. Professor Tiago, seja bem-vindo. Boa noite a todos e todas. Quero muito agradecer ao meu amigo Luiz Eduardo Barra pela possibilidade, mais uma vez, usar esse espaço maravilhoso que os advogados daqui de Juiz de Fora têm, como uma programação sempre muito rica, né? Sempre muito interessante. E desde já, meus parabéns à Escola Superior de Advocacia, que de fato o advogado em Juiz de Fora ele para no tempo só se ele tiver muita vontade de parar no tempo. Porque à disposição dele, só pela Escola Superior, ele já tem conteúdo muito interessante para poder se manter conectado, se manter atualizado. Foi assim com o novo Código de Processo Civil, né? A gente sabe que a ESA fez vários encontros, várias conferências, várias apresentações, oficinas do novo Código de Processo Civil, e eu conversava com o professor Barra, meu amigo Luiz Eduardo Barra, por telefone há algumas semanas atrás, e expunha para ele justamente a minha preocupação do fato de algum modo, a sociedade brasileira estar tão engajada, e isso era positivo, isso era bom, num novo Código de Processo Civil, quer dizer, as pessoas, queiram ou não, tinham notícias, discutiam, dialogavam, criticavam, comemoravam, mas a sensação que eu trago comigo é que o Código de Processo Penal ele vem sendo gestado, eu não diria às escondidas. Na realidade, para quem procura saber, lá estão audiências públicas na internet, enfim, há discussões, mas ainda acho que as discussões estão muito setorizadas, elas estão muito localizadas. E esta lei regulará todos, indistintamente. Então, ela é alguma coisa que merece a atenção do indivíduo, do cidadão e, em especial, dos operadores do direito, né? Então, a minha modesta intenção nessa noite é conversar com vocês sobre o novo código, como novidade mesmo, porque essa lei, como que ela nasceu, como que ela está nascendo, na verdade, porque ainda não foi, não ganhou lugar, ainda não foi naturalmente aprovada pelo Parlamento, e principalmente discutir alguns temas. É claro que vocês já devem imaginar que discutir temas de um Código de Processo Penal de centenas e centenas de artigos não é algo que se pretenda fazer de uma maneira enciclopédica no espaço de tempo de 1 e meia, e obviamente não é essa a minha intenção. Mas, certamente a minha intenção é despertá-los para algumas questões, e nessa seleção de temas que eu fiz para essa noite, é claro que muito em atenção ao lugar onde a gente está, que é o lugar do advogado que sou. Procurei destacar alguns tópicos de interesse do exercício especial da advocacia, afinal de contas nós estamos na Casa da Advocacia, e preciso dizer também que nesta noite em especial a gente vai conversar sobre alguns tópicos específicos, ou seja, de todo o contingente de assuntos que são tratados no Código de Processo Penal, no novo CPP. Eu aqui, nesta noite, vou trazer alguns destaques que fiz sobre fundamentos, sobre inquérito policial, um inquérito policial, a investigação criminal, que efetivamente teve muitas transformações, ou pelo menos o projeto traz muita alteração,
e também um pouco sobre a ação penal no novo Código de Processo Penal, um pouco sobre a atuação do defensor e do advogado, né? Brincava aqui com o meu amigo Barra antes da palestra começar, que faço isso de propósito, né? Talvez numa ação assim, quase que de propaganda, porque como não vou esgotar, obviamente, nem os assuntos, porque há tema de prova, tema de competência, procedimentos, recursos, então, desde já, eu me habilito junto à OAB e convido a todos para a gente, em um outro momento, que será marcado, e todo mundo será comunicado, uma ótima divulgação que a OAB sempre faz a vocês. A gente vai continuar esse papo depois, falando de outros assuntos. Mas acho que hoje já tem coisa muito interessante para dizer. Então agradeço mais uma vez e convido a refletir alguns temas que separei. Pois bem, peço licença para falar de pé. Isso é vício de professor. Eu fico um pouco, ansioso quando falo sentado. Eu prefiro falar em pé. Então, como eu dizia, nos vários encontros que a ESA promoveu sobre o Código de Processo Civil, vamos voltar um pouco na linha do tempo. Há coisa de 3, 4 anos atrás estávamos voltados, 5 anos, 6 anos atrás, o projeto de CPC. Aliás, uma curiosidade, o projeto de novo CPC, ele entra quase junto com o projeto de novo CPP no Congresso Nacional. Os dois, esses projetos, eles começam a tramitar no ano 2009, lá no Congresso Nacional, mas todo mundo já sabe que a tramitação do CPC ela foi muito mais acelerada, já está em vigor. E quando houve a tramitação do Código de Processo Civil, como eu dizia, houve uma grande discussão a esse respeito. E uma das perguntas que certamente se fazia, que talvez quando a gente começou a estudar o novo CPC, era o fundamental para o papo começar, é o seguinte: mas afinal de contas, por que eu estou editando um novo Código de Processo Civil? Porque repare bem, a idade por si, ou seja, se estamos falando de uma norma que já tem muito tempo de vigência ou não tanto tempo assim, a longevidade, o quanto longeva uma norma não necessariamente só pela passagem do tempo a torna superada, O seu professor de Direito Constitucional, por exemplo, dá o exemplo da Constituição dos Estados Unidos da América, que veio sendo atualizada muito por força da interpretação constitucional da Suprema Corte, sendo que a base fundamental da Constituição norte-americana está lá já há bastante tempo, com emendas constitucionais, não muitas, adotadas após a sua edição. Ou seja, longevidade, passagem do tempo por si não é motivo para trocar uma legislação, em especial uma legislação como o Código de Processo Penal. Mas, assim como certamente o CPC tinha as razões que pediam a sua modificação, o CPP também tem motivos para isso, Então eu começo indagando justamente isso. Afinal de contas, um novo Código de Processo Penal, para quê? Ou para quem? Muito bem. Na realidade, a gente sabe que as forças políticas, elas são dirigidas em diferentes rumos. Quando se gesta um novo código, uma nova lei, vários interesses, muitos que se colocam em sentidos opostos e antagônicos, se põem na arena de debate político e, de certa maneira, procuram se fazer representar naquela nova lei. Se nós sairmos da escola superior e começarmos a conversar com pessoas aí fora, se nós precisamos ou não de um novo Código de Processo Penal e por quê, se a gente for aos agentes públicos, aos juízes, promotores e delegados perguntarmos por que um novo CPP, todo mundo terá uma demanda. Ou seja, dentro da perspectiva de um novo código, eu preciso de várias coisas, dependendo do meu ponto de vista. Eu preciso de um novo código que fortaleça o combate à corrupção, eu preciso de um novo código que fortaleça... Quer dizer, eu estou me colocando aqui como diversos pensamentos de diversas origens, que fortaleça o combate às drogas, que fortaleça e intensifique o combate ao crime, mas de outro ângulo, haverá quem diga, eu preciso de um novo Código de Processo Penal para fortalecer uma ainda muito incipiente cultura e consciência jurídica e institucional sobre direitos humanos.
Eu preciso de um novo Código de Processo Penal que, afinal de contas, fale a mesma língua da Constituição de 1988, sobre a qual, inclusive, a OAB, aqui a Escola Superior, realiza em breve um excelente evento para falar sobre os 30 anos. Eu gosto sempre de avisar a todos e a todas que nós somos o único país da América Latina, que superou um período, não um período, nós já contabilizamos 2 períodos autoritários ditatoriais, o Estado Novo e o regime civil-militar de 64 a 85, e não mudamos o código. Repare, nós atravessamos 2 momentos de exceção na nossa história política e temos o mesmo CPP. Todo mundo sabe que uma das primeiras providências a se fazer quando você faz a transição para a democracia é o quê? Você muda a Constituição, obviamente, e de cara você precisa mudar aquele que, segundo Goldschmidt, é o termômetro da Constituição. O processo penal. Não é? E nós não mudamos. Então, repare, nós temos diversas demandas, várias expectativas. Por exemplo, lá, quando estive na comissão do novo Código de Processo Penal, convidado que fui pelo deputado Paulo Teixeira, conversava com o relator do novo CPP, deputado João Campos, e nitidamente na fala do relator do novo Código, e não estou dizendo que isso é ilegítimo, não estou dizendo que é uma fala que não mereça crédito, é uma das expectativas. Se eu perguntar hoje para um deputado federal de muitas bancadas por que ele quer um novo CPP, o que vai estar no discurso dele? Provavelmente para combater a impunidade. Porque essa é uma demanda social, uma grande pressão hoje. Para aumentar a repressão ao crime, para ampliar a eficácia da tutela penal. Ok, essa é uma expectativa. E quem sabe, sim, o novo CPP possa ampliar essa possibilidade, e amplia. Você vai ter no novo Código de Processo Penal um capítulo inteiro sobre cooperação jurídica em matéria penal no plano internacional. Olha, quer dizer, é mais do que atualizar a legislação processual para entender que combater o crime hoje no mundo inteiro é entender que o crime não tem fronteira. Então as instituições do processo penal também não podem sofrer esse déficit. Tudo bem. Agora eu queria dizer para vocês o seguinte: dentro ou dentre as expectativas que comandam a necessidade do novo código, existe uma principal. Eu diria assim, há um motivo fundamental pelo qual não dá mais para continuar com o nosso velho CPP de 1941 do Francisco Campos. Mas para falar esse porquê, eu preciso de 2, 3 minutos de vocês para contar uma rápida história. Era uma vez um regime chamado Estado Novo, que na verdade foi um dos instantes do governo de uma figura histórica brasileira que alternou entre momentos de democracia e de autoritarismo, Getúlio Vargas. E entre 37 e 45, como todo mundo sabe, ele estava no comando do governo brasileiro e instaurou aqui um regime de exceção. Regime de exceção que, como qualquer regime de exceção, fechou o Congresso Nacional, proibiu partidos políticos, perseguiu inimigos políticos e não tinha o menor compromisso com postulados da democracia, com direitos individuais e garantias individuais. Sem me delongar demais no assunto, que é muito interessante, o ponto de partida é o CPP que a gente está tentando fazer sobreviver por aparelhos há quase 80 anos. Ele foi escrito sob uma inspiração político-jurídica absolutamente oposta à que se inaugura neste país após 1988. Ele foi escrito à luz de uma Constituição fascista, que é de 37. Ele se inspirou numa legislação fascista, que é a legislação italiana da década de 30 do século XX. É bom lembrar que a primeira década, ou melhor, a primeira metade do século XX foi um momento, em especial as 3 primeiras décadas, no pós-Primeira Guerra, no momento em que o mundo viveu um encantamento com o fascismo, não é? Mundo afora, não foi uma questão europeia apenas, nós sentimos isso aqui até muito pouco tempo atrás. Então não deu outra. O CPP que nasce para nós em 1941, ele nasce com uma marca, ou, para usar uma expressão de um respeitável autor de processo penal chamado Geraldo Prado, ele nasce a partir de uma matriz autoritária, de uma matriz inquisitória. E não tenho dúvida nenhuma em dizer que é justamente essa matriz autoritária inquisitória que vai gerar um ruído de comunicação, se eu posso falar dessa maneira, um desencontro, uma divergência essencial
entre aquilo que uma Constituição democrática estabelece, como é de 88, e aquilo que uma lei processual penal quis estabelecer quando veio ao mundo, que não eram os valores da democracia, absolutamente não eram. Por exemplo, você tem um código, quando foi originado, quando foi criado, profundamente inspirado na ideia de presunção de culpabilidade, que é o oposto da nossa presunção de inocência. Ou seja, isso por si só torna esta modificação, esta nova plataforma codificada necessária. Eu trago aqui rapidamente, não quero ficar lendo slide para ninguém, é claro, mas aqui no slide você tem um trecho da exposição de motivos do novo CPP. Toda norma que tem uma maior relevância e importância, sobretudo os códigos, elas são antecedidas pelas chamadas exposições de motivos. Aliás, ler a do CPP de 41 é muito interessante para você sentir essa ambiência que o fez nascer. Mas aqui está a exposição de motivos do novo Código de Processo Penal. E quem escreveu essa exposição de motivos foi o relator de uma comissão de juristas que escreveu este projeto, este anteprojeto, melhor dizendo. Este relator, inclusive, é uma figura conhecida no processo penal, por quem estuda o processo penal mesmo trabalha, porque é um autor aqui das Minas Gerais, chamado Eugênio Pacelli de Oliveira. Ele fez parte da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de novo CPP. E veja o que o Eugênio Pacelli diz sobre o novo Código de Processo Penal. Aí, justificando o porquê do novo CPP, a incompatibilidade entre os modelos normativos do CPP de 41 e da Constituição de 88 é manifesta e inquestionável. A incompatibilidade essencial que existe entre o CPP e a Constituição de 88 é absolutamente flagrante. A configuração política do Brasil de 40 apontava em direção oposta ao cenário das liberdades públicas abrigadas no atual texto constitucional. Portanto, voltando àquela ideia, e para usar uma expressão de um professor português chamado Rui Cunha Martins, as expectativas são variadas e são depositadas sobre o mesmo objeto. Todo mundo quer um pedacinho do novo CPP, seja para fazer campanha política, seja para fazer valer a sua ideia, as suas concepções, todo mundo quer o seu metro quadrado. Mas uma necessidade impera para a gente trocar esse código. Ele não é um código forjado na democracia. Nós precisamos, urgentemente, de uma nova legislação processual para tempos de democracia. Ok? Mas muito bem. Mas, professor Tiago, precisamos, mas não temos. Como que a gente se vira enquanto não vem o bendito novo Código de Processo Penal? Bom, a gente se vira. E como brasileiro a gente se vira muito bem, inclusive. O que nós precisamos fazer para, por enquanto, tocar o barco com o velho CPP, basicamente, é entender que hoje ele está num novo cenário. E neste novo cenário, ele precisa bater continência para algumas outras normas. Só é bem-vinda no período da democracia aquela norma cuja essência, cuja matéria está em harmonia com a Constituição de 1988 e, em especial, com os tratados e convenções internacionais em matéria de direitos humanos. Então, mais ou menos assim, o CPP de 41, ele será bem-vindo, entre aspas, neste momento, se nós permanentemente, esse é um papo que eu tenho com alunos sempre no primeiro dia de aula, tomarmos cuidado. E qual é o cuidado com este Código de Processo 41? Você não pode fazer jamais uma interpretação que não se preocupe antes de colocar ali na sua frente a lente das normas constitucionais e das normas convencionais. É o que um internacionalista chamado Valério Mazzuoli chama de dupla compatibilidade vertical. Ou seja, hoje eu, lei ordinária, eu olho para cima e vejo duas questões que eu preciso respeitar. As convenções e tratados internacionais, sobretudo os que são sobre direitos humanos, que segundo a STF tem caráter supralegal, e no outro lado, obviamente, a Constituição. E assim a gente vai levando. Pois é, mas a gente vai levando, então, Tiago, a gente vai levando. E não precisa de novo Código de Processo Penal. Aí é que está um engano. Você conhece aquela história que a sua avó, a sua tia lhe contava sobre o problema do remendo na calça velha? O remendo novo na calça velha?
O remendo novo na calça velha dá um jeito, segura, para não ficar aparecendo que não tem que aparecer, né? Mas não pega. O que nós estamos fazendo neste país, a duras penas, há mais de 70 anos com esse Código de 41, é remendá-lo, remendá-lo, remendá-lo e remendá-lo. Quer dizer, até que a estética de uma coxa de retalhos eu confesso que eu gosto, eu acho essa figura bem bonita. Mas para a ordem jurídica ela não presta. Por exemplo, em 2008, para que vocês tenham uma ideia, nós reformamos os procedimentos penais brasileiros, pelo menos os mais importantes, e não reformamos o capítulo das nulidades. Ué, peraí, só um minutinho. Então agora eu tenho novas formas procedimentais. Se eu descumpro, o capítulo das nulidades fala das velhas formas procedimentais. Então repare, muitas vezes, na melhor das intenções, nem sempre na melhor das intenções, mas muitas vezes, o legislador vai lá, arruma aqui, passa uma maquiagem ali, dá uma atualizada. Mas se o meu corpo, se o meu organismo normativo, ele não é todo pensado à luz de uma nova proposta política, jurídica, não funciona como tem que funcionar. Então, eu fui levando o velho CPP com reformas legislativas, como houve em 2008 uma ampla reforma que modificou 133 artigos do Código. Eu vou tocando com hermenêutica constitucional o tempo todo. Vamos examinar esse artigo à luz da Constituição, que aí a gente atualiza, mas mesmo assim isso não nos deixa a colcha de retalhos como um problema. Muito bem, 2008 o que acontece? Em 2008, então, já olhando nessa direção, deu um novo código, o Senado Federal determina a instauração, a criação de uma comissão de notáveis pensadores do processo, para que essas pessoas então passassem a pensar e a elaborar, é claro, um novo Código de Processo Penal para o país. Uma comissão de gente muito boa e competente, como por exemplo, Antônio Magalhães Gomes Filho, professor da USP, como por exemplo, Eugênio Batelli de Oliveira, que aliás é quem fez, na condição de relator da comissão, a exposição de motivos. Como por exemplo, Hamilton Carvalho, ministro do Superior Tribunal de Justiça, e como, por exemplo, e ninguém menos que Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que para quem começa a gostar e entender um pouquinho mais de processo penal, sabe que ele está 2 voltas na frente do segundo lugar. É, sem dúvida nenhuma, o professor dos nossos professores. Aquele quem os nossos mestres tratam como mestre. Pela sofisticação do seu pensamento, pela sua contribuição acadêmica para o processo penal brasileiro. Enfim, ele fez parte dessa comissão. Ou seja, uma comissão que foi uma comissão de juristas de muita qualificação. O que rola a partir de então? Pessoal, eu peço desculpas se parecer que eu estou correndo um pouco, porque na verdade eu realmente estou, mas é porque assim, eu não posso chamar uma palestra de diálogo sobre o processo penal, falar e sair correndo. Então eu espero deixar um pedaço para que vocês façam perguntas, mas eu tenho um compromisso às 21 horas numa faculdade. Mas vai dar tudo certo, meu filho. A gente acredita nisso. 2009, torna-se então aquele anteprojeto um projeto de lei. O projeto de lei do Senado Federal, 156 de 2009, discutido nas comissões do Senado, discutido no próprio plenário do Senado Federal, aprovado em final de 2010, quando então chega em 2010 à Câmara dos Deputados e se torna o que é até agora o novo CPP, atende por este número, o projeto de lei 8045 de 2010. Esse projeto de lei 8045 de 2010, neste momento, até porque quero acreditar que a partir dessa noite vocês passarão pelo menos um pouco mais a se interessar e acompanhar, então aqui está, é o projeto de lei 8045, que está numa comissão especial da Câmara, ainda não foi submetido ao plenário da Câmara, comissão especial essa que tem como objetivo justamente discutir os pontos principais do projeto, apresentar emendas e apresentação de um relatório final, que é o que está acontecendo agora. Na verdade, já aconteceu. É por isso que eu vejo alguma urgência nessa conversa dessa noite. No primeiro semestre, o relator do novo CPP já apresentou o seu relatório e o seu projeto substitutivo ao novo CPP, não é? Falar um pouquinho mais disso. É claro que, como qualquer norma que se preze, em especial na nossa área, não é? A nossa área, quando eu digo nossa, porque eu acho que ninguém vem a essa noite
se não gosta das ciências penais, a nossa área é a área de um apelo muito grande. E quando eu digo apelo muito grande, não é um apelo acadêmico, é um apelo popular. Aquela velha história que todo mundo sabe escalação da seleção brasileira, quem tem que estar no ataque, todo mundo sabe o que é melhor fazer com uma prisão de uma pessoa. E não quero ensinar para ela, não é assim? Então a nossa temática ela é muito pulsante, ela desperta muitos sentimentos e sensações das pessoas. E obviamente as pessoas reagem bem e não tão bem. Saibam que o nosso novo CPP, ainda antes de nascer, já está levando cacete. Quer dizer, você colhe matérias da imprensa de maio e junho que já estão anunciando um código como o Código da Impunidade. Um código de processo penal que é retrocesso. Na verdade, retrocesso da investigação criminal aqui e ali. Eu não vejo mal nisso. Pelo contrário. Tudo que eu queria é que ele estivesse sendo mais criticado há mais tempo. O que significaria, ele está sob escrutínio das pessoas há mais tempo. Mas também é bem verdade que deixar o debate de fora do seio social para aqui e ali dizer, olha, eu só queria te dizer que você não precisa saber o que é o novo código, mas saiba que ele vem valorizar a impunidade, aí também eu não acho que é um tipo de informação que se dê. Acho que você precisa deixar essa decisão para as pessoas. Pois muito bem. Até porque o próprio Eugênio Pacelli, eu volto aqui à exposição de motivos, o próprio Eugênio Pacelli, ele vai dizer, inclusive para pensamentos como este anterior, de um famoso periódico do estado de São Paulo, que certamente navega pela ideia que muitos conhecem aqui. Existe um raciocínio, infelizmente, incutido na cultura brasileira, uma cultura talvez de um certo viés autoritário, que na medida em que eu amplio garantias fundamentais, eu diminuo a potência da perseguição ao crime. Então, para perseguir melhor o crime, o que eu preciso fazer? Diminuir as garantias. Todo mundo conhece essa fórmula, sobretudo nos programas da tarde. É uma fórmula que é vendida com algum sucesso. Mas o Pacelli vai responder essa fórmula na mesma exposição de motivos, dizendo as garantias individuais não são favores do Estado. E mais, olha que interessante, a eficácia de qualquer intervenção penal, e aqui eu quero fazer a nota de rodapé, para lembrar que o professor Eugênio Pacelli de Oliveira, embora hoje seja advogado criminalista, ele foi durante anos membro do Ministério Público Federal. Aqueles que gostam de carimbar a pessoa para dizer, mas esse discurso, não, só um minutinho. Esse discurso vem de um membro da Comissão de Juristas, de um respeitado professor e um respeitado procurador da República, que diz o seguinte, a eficácia de qualquer intervenção penal não está atrelada à diminuição de garantias. Isso porque na exposição do CPP de 41, o ministro Francisco Campos diz isso com todas as letras. Esta quantidade de garantias individuais entregue aos presos, sobretudo os presos em flagrante e acusados em geral, ela está tão excessiva que a repressão se torna deficiente e retardatária. Pacelli, como que respondendo ao legislador de 41, diz nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso combater o crime com decência e eficiência sem abrir mão daquilo que a civilização me trouxe de herança. Eu não tenho que voltar à barbaridade, ao estado da barbárie, para combater crime. Porque se crime é barbárie, eu não posso ampliar a barbaridade fazendo outras. Não é? Eu tenho que buscar um clima civilizado para fazer minha política criminal, enfim. Estado da arte. Tá? E aqui eu deixo algumas dicas para vocês. Comissão especial discute parecer sobre o novo CPP. Essa matéria é de 8 de agosto, de agosto de 2018. Após ser votado pela comissão especial, o texto ainda precisará ser analisado pelo plenário da Câmara, naturalmente que sim, o que na expectativa de João Campos, que é o relator, acontecerá em outubro, após o primeiro turno das eleições. Vai cumprir a promessa? Pô, não sei, né, amigo? Não sei se ele vai cumprir. Agora, a promessa é que este projeto terá discussões encerradas até depois das eleições para ser colocado em votação e antes do segundo turno. Vamos ver. Seja antes do segundo turno, ou seja um pouco depois, tudo bem. Mas uma coisa é fato. Isso eu disse para os colegas essa semana. Já foi votado no Senado? Sim. Isso não é fake news. Já está em avançada discussão na comissão especial. Isso também não é fake news. Ou seja,
É verdade que estamos em tramitação avançada. Se vai ser em outubro, em novembro, eu não sei, mas é bom ficar ligado, ok? Se você quiser acompanhar a proposta do novo CPP, você vai ao site da Câmara dos Deputados, www.câmara.gov.br, entra em atividade legislativa, projetos de lei, e aí você entra no PL 8045, que é o novo CPP, e lá você vai ver o que está acontecendo com ele. Mas, indo ao que interessa. Indo ao que demais nos interessa. Como eu disse a vocês, eu separei aqui, destaquei, selecionei alguns pontos que me chamaram a atenção, e em especial, sabedor de que eu estou aqui na casa dos advogados, especial atenção dos advogados para algumas questões que eu trago. Tá? Há tantas outras, mas nesses temas que eu proponho essa noite, que são fundamentos do processo penal, investigação criminal, ação penal, sujeitos do processo, vocês perceberão que as alterações são substanciais, interessantes, outras nem tanto, porque qualquer código novo funciona dessa forma. Você tem, eu diria que o CPP vem nessa lógica de um avanço no geral, um avanço no atacado e no varejo. Algumas estagnações, ou seja, probleminhas que ficaram na mesma, e alguns retrocessos. Probleminhas que conseguiram ficar pior do que já era. Natural, pessoal. Repito, o produto, o novo código, é produto de forças políticas antagônicas que se colocam numa arena de debate. Algumas forças políticas se sobrelevam e acabam vencendo em certos textos. Isso é normal. Mas não tenho dúvida de dizer que no atacado ele é uma grande conquista. Começo pelo assunto fundamentos. O que há de interessante no tema fundamentos de processo penal, lá no novo Código de Processo Penal, que mereça aqui uma troca de ideias? Bom, o começo do novo CPP já é muito interessante, porque ele se dá ao trabalho de abordar assuntos que o CPP de 41 não tinha a menor preocupação. Você vê um artigo 1º, que eu não coloquei na tela, mas você vê um artigo 1º do CPP que já sai de cara falando assim: este código é regido por princípios fundamentais. Você fala, mas já é outro código. Porque está aí uma ideia a partir da qual não se faz nada no CPP de 41. Eu não sei se você sabe, por exemplo, que a prova ilícita, ou a vedação à prova ilícita, a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, ela foi trazida para o campo da codificação processual. Você sabe em que ano? 2008. 2008. De 41 a 2008, o código não se ocupava, por exemplo, em dizer que não pode torturar alguém para obter uma confissão. Não pode produzir prova ilícita. Não é? Tudo isso em razão, como eu já falei, de uma matriz política autoritária. E aí você vai entender que isso faz sentido. Pois bem, vamos lá agora, trazendo alguns temazinhos para a gente provocar a reflexão de algumas questões. Primeiro, o artigo 4º do novo Código de Processo Penal, fazendo uma escolha que um professor na sala de aula tem o maior trabalho para explicar. E agora ele entrega de bandeja. Ele diz com todas as letras: o processo penal brasileiro terá estrutura acusatória. O professor de processo penal português tem essa tranquilidade. Por quê? Porque na Constituição portuguesa é assim, com todas as letras. O processo penal português é um processo de sistema acusatório. Então a aula é isso e vamos seguir. Agora, o processo penal brasileiro já te treina a investigar, porque você tem que investigar qual é o sistema brasileiro. Isso não é dado de bandeja. Mas qual é o sistema brasileiro? Bom, vamos lá. É um processo público, assegura direitos, vê o réu como sujeito de direitos, o sigilo é exceção, não é regra, presume inocência e não a culpa. Não é verdade? Separam-se claramente funções de acusação, defesa e julgamento. Pois muito bem, se assim é, o processo penal brasileiro é acusatório porque um conjunto de normas me sugerem. Agora não é pela base da sugestão, é uma escolha legislativa clara. O processo penal brasileiro terá a estrutura acusatória. Aqueles que até hoje defendem que o Brasil tem um sistema misto, o que sempre achei ser um grande equívoco, não é? Para começo de conversa, você dizer que o Brasil é sistema misto, você não sabe o que é sistema misto. Você me desculpa. Você não sabe o que nasceu, para que ele serve, para que ele foi feito, de onde ele veio, para onde vai, de onde viemos. O Brasil não é misto. O Brasil é um sistema acusatório. Malemar, capengano, furado, tudo bem. Aí alguns até inventaram nomenclaturas adicionais, acusatório puro, acusatório impuro, acusatório mais ou menos, tudo bem.
Mas a Constituição de 88 quer um sistema acusatório. Se a gente vai realizar daqui a 100 anos, 200, não sei. Ok? E aqui está uma escolha interessante. Enfim, é claro que há algumas questões aqui importantes sobre atividade probatória, que a gente pode deixar para uma outra conversa, mas o sistema ele tem uma escolha muito clara no código. Uma outra coisa interessante para se perceber, e acho que o advogado criminalista precisa estar atento a isso, é que nós ganhamos um ferramental interpretativo, inclusive para dialogar com os juízes e tribunais, muito interessante. Reparem que o velho CPP dizia: a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. O Lênin Streck está aqui perto da gente, ele desaba. Essa história dos princípios gerais do direito é de doer, mas deixa ele para lá. De princípio não é aquilo que a gente preenche lacuna, por favor. Muito bem, embora eu tenha aprendido assim na minha faculdade, mas graças a Deus a gente reaprende e vai melhorando. Repare bem, o Código de Processo Penal, ao falar em um artigo sobre a intermenêutica do processo, que é o terceiro, só se deu ao trabalho para dizer: fique tranquilo, você pode esticar a norma de processo, interpretação extensiva, pega de outros lugares, remendo, novo na calça velha e vamos embora. E olha a preocupação legítima do legislador do novo CPP ao dizer sobre a interpretação processual penal que a interpretação dessas leis é orientada pela proibição do excesso, um apelido do princípio da proporcionalidade, como a gente, ou pelo menos uma de suas facetas, a proporcionalidade como proibição do excesso. Humberto Ávila explica isso como ninguém. Ou seja, é orientada pela proporcionalidade como proibição do excesso, pela dignidade da pessoa humana. Que bom, que bom. Combinações básicas para a jornada. A pessoa humana em primeiro lugar, porque o CPP de 41 que dizia: a pessoa humana não está em... Você está brincando, Thiago? Que o CPP de 41 dizia, sim, dizia. Leia a exposição de motivos. Leia a exposição de motivos quando ela diz: é mais importante a tutela social do que os direitos individuais. Causa arrepios para quem entende essa frase. Essa frase está na cartilha e está na apostila de todo ditador, de todo regime autoritário. O ideário do regime autoritário é aquele segundo qual o coletivo é maior que o individual, que é uma filosofia chamada organicismo que está lá no Hegel. Ou seja, você, ser humano, só tem sentido quando vive em Estado. Então você vive para ele, e na medida em que ele é respeitado por você. Porque o dia, e aí você tem direito penal do inimigo, que tem raiz nisso. Porque direito penal, se o Jacobs vai falar de Hegel, não é à toa, porque ele foi beber lá no Hegel para dizer isso. Então, se você confronta o Estado abdica daquilo que te entregou, entre elas as garantias fundamentais. O resto é história, você já sabe muito bem onde vai dar isso. Não, aqui a dignidade humana, que não é coitadismo, que não é uma atitude necessariamente cristã, necessariamente não tem nada a ver com cristianismo, sentimentalismo, nada. Tem a ver com racionalidade de uma forma civilizada de fazer o direito. Só isso. Que eu quero, que você quer para você e para os seus familiares. Então vamos todo mundo nessa. O Brasil precisa de processo penal mais eficaz, precisa de punidade, ok? Mas a dignidade humana, ela não pode ser rompida nesse projeto em hora nenhuma. E vamos embora, fazendo o que dá. A proteção dos direitos fundamentais, veja, a exposição de motivos de 41 zombava dos direitos fundamentais, chegava a chamar de pseudo-direitos individuais. Já teve zoação? Esses pseudo-direitos individuais, não, peraí, o papo é sério. E guiam a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, elas guiam a interpretação de outras normas jurídicas, entre elas o novo Código de Processo Penal. E para quem, e talvez uma resposta ao Fausto de Macedo do Estado de São Paulo, acha que é um código encomendado apenas para garantir a posição passiva, apenas para garantir o réu, aqui está o artigo 5º terminando de que maneira? Mas esse código também está preocupado com o quê? Com a efetividade da tutela penal. O processo é para ser de verdade, gente. É para acontecer. O próprio professor Aurélio Lopes Júnior diz o seguinte: castigar, punir, também é civilizatório. O que nós aprendemos de 200 anos para cá não é não punir, mas é como punir. Essa é a diferença.
A única coisa é que a gente abriu mão dos castigos bárbaros e desumanos, mas a gente precisa punir. E a efetividade da tutela penal também é uma preocupação do novo Código. Um artigo 6º, muito interessante, que veio em ótima hora dizer o seguinte, e digo mais, interpretação extensiva, ok, mas desde que, em ótima hora vem dizer, desde que essa interpretação extensiva não amplie o sentido de normas restritivas de garantias e direitos fundamentais. Como a gente fala isso? Como nós advogados, às vezes, nos habeas corpus, recurso da vida, quando o juiz vai lá e dá uma canetada dizendo assim, é assim, doutor, você não está certo, literalmente esse artigo de fato não me deixa fazer o que eu fiz, mas eu fiz uma interpretação extensiva. Companheiro, mas você fez interpretação extensiva em matéria em que são restritos os direitos fundamentais e isso é hermenêutica constitucional, lição número 0. Isso não está no processo penal, isso está na teoria do direito. A interpretação para fins de direitos fundamentais, ela tem que ser, no máximo, estrita. Aqui eu poderia pegar vários exemplos, não vou me ater a eles, mas dizer, e eu não vou ceder à tentação de falar de condição coercitiva de investigado, até porque finalmente o Supremo Tribunal Federal, agora em junho de 2018, bateu o martelo e disse, não pode, não tem sentido conduzir investigado para interrogatório. Ok. Que bom, né? Como diz o Brecht, que tempos são esses em que a gente é levado a defender o óbvio. É óbvio que não pode? É óbvio. Mas tudo bem. Agora, para aqueles que tentavam salvar a alma do artigo 260, dizendo, não, Tiago, mas olha só, o 260 diz que se devidamente intimado desatender ao pedido de comparecimento, ele pode ser conduzido. Faz de conta que o 260 estivesse valendo, o que não está. O 260 fala em acusado ou investigado. Quem pode ser conduzido coercitivamente? Na letra do artigo 260. Os acusados. Aí o cara me mete a interpretação. Não, mas veja bem. Acusados ou investigados. Mas isso é matéria restritiva de direitos fundamentais, por favor. Se é para aplicar esse bendito artigo, o que não deveria estar fazendo, que o aplique na sua literalidade, no máximo. Você não pode estender. Então, é uma situação que nós aplicaríamos a várias poder geral de cautela no processo penal. O advogado já deve ter se defrontado com uma situação que você vai combater uma medida cautelar que o juiz decretou, apesar de que em 2011 esse rol aumentou bastante, não está previsto em lei, mas só um minutinho, poder geral de cautela em matéria penal, você vai esticar o rol de medidas cautelares que são efetivamente restrição a direitos fundamentais, sem previsão na lei, pela força da interpretação extensiva? Não pode. O CPP se coloca claramente nesse sentido. Ok? Bom, sobre investigação criminal, que seleções ou que destaques que eu faço aqui? Algumas questões, aliás, está aí um tópico. Por exemplo, a ação penal é um tópico que não está mudando muito. Algumas modificações bem pontuais, mas a alma do negócio da ação penal está mantida. Agora a investigação criminal muda bastante, viu? E atenção, advogados e advogadas. O novo CPP, pelo menos a meu ver, ele elimina, ele fulmina de vez a já equivocada ideia de que o advogado no inquérito não tem o que fazer. Tem muito o que fazer, é extremamente importante que faça e faça bem feito, e mais, tem respaldo nas leis e na Constituição para fazer. E vocês vão perceber isso agora. Muito bem. Artigo 12 do novo CPP. Deixa eu fazer uma nota de rodapé que eu não fiz ainda. Porque daqui a pouco você pega o que eu falei, vai lá num projeto que você achou no Google, não está batendo o número. Atenção, aqui eu estou me pautando no substitutivo do relator que foi apresentado agora, tá? Então você tem o substitutivo do relator, você tem o projeto original que chegou até a Câmara, você tem o anteprojeto que foi levado ao Senado, a gente fica navegando. Então eu adoto como referência o texto mais atual. E qual é o texto mais atual? É o substitutivo do ministro, do deputado João Campos. Muito bem. Por exemplo, para dizer que é direito do investigado ser ouvido pela autoridade competente antes que acabe a investigação criminal. Que é aquela situação que o cliente te olha no escritório e fala, doutor, mas se eles encerrarem o inquérito sem eu ficar sabendo? Você tem que ficar sabendo. Você sabe por quê? Porque você tem que ser ouvido. Você precisa ser ouvido.
E entenda que ser ouvido no inquérito não é interesse do delegado, não. É interesse seu. E olha que interessante. Provando que o interesse em ser ouvido no inquérito é interesse de quem é investigado em exercício de autodefesa, artigo 81 do novo CPP, para também fulminar discussões que já não merecem mais crédito. O interrogatório constitui meio de quê, gente? De defesa. O interrogatório constitui meio de defesa, o acusado é objeto, então não é meio de prova. Se o interrogatório é meio de defesa, olha o advogado ali prestando um papel fundamental. Em primeiro lugar, de acompanhar esse interrogatório, que aliás já houve alteração no Estatuto da OAB em 2016, eu estive aqui numa oportunidade para falar sobre a Lei 13.245, para deixar isso claro. Acompanhamento do advogado durante o interrogatório, nós estamos tocando uma franquia fundamental. Ser interrogado é meio de defesa de quem está sendo investigado ou acusado. Investigado ou acusado. E será realizado na presença de seu defensor. Aqui estou orando todos os dias para que não mexam nesse texto. Um ponto de inflexão. É bem verdade que a Lei 13.245, ela já deixa isso bastante claro. Mas aí, é claro que já se apressou uma corrente para dizer, não, repare bem, Thiago, deixa de ser exagerado. A Lei 13.245 está dizendo que é obrigatória a presença do advogado. Você já deve ter ouvido isso por aí. Ela está dizendo que é direito do interrogado ter um advogado. Não, mas se ele não tiver, vai ter interrogatório de qualquer jeito. Bom, aqui está claro. Norma Arnaldo César Coelho. O interrogatório tem que ser feito na presença do defensor. E aí é muito interessante pelo seguinte, vamos ver se isso terá força para ultrapassar aqueles corredores do Congresso Nacional até a sanção presidencial. Parágrafo 1º do artigo 84, estamos no 84, 81. No caso de flagrante delito, se por qualquer motivo não se puder contar com a assistência do advogado do defensor lá no local, na delegacia, sabe o que? O auto de prisão em flagrante vai ser lavrado e encaminhado ao juiz das garantias, figura que a gente vai falar daqui a pouquinho, sem o interrogatório do conduzido, coisa que, por exemplo, o professor Aurílio Lopes Júnior já fala há muitos anos. Não pode interrogar sem advogado, se não tem advogado, não interroga, ponto. Deixa para interrogar quando tiver. O que não se pode fazer é um interrogatório sem a presença do advogado, está aqui. Então, eu não olho isso só do ponto de vista de classe. Eu poderia olhar através de um olhar autointeressado do meu metro quadrado, porque igual, né? Advogado criminalista aí, ó, não pode fazer, não, veja, eu tenho que olhar do ponto de vista da cidadania. Colegas que aqui já atuam na esfera criminal sabem muito bem como faz diferença ter a assistência de um advogado. O exercício de direitos fundamentais, entre eles o direito ao silêncio, a não se incriminar, ele vai ter colorido de verdade no momento em que tem alguém do lado dele dizendo, só um minutinho, calma, vamos conversar. Outra coisa, tem que sair falando igual, vamos acertar. Eu sou defesa técnica, você é autodefesa, muito prazer, nós temos que falar a mesma língua, senão vai dar ruim lá na frente. Então calma, eu vou lhe dar assistência jurídica, que aliás é direito fundamental, ok? Então é isso. Enfim, tá? Algumas outras questões sobre o interrogatório, eu não vou me aprofundar, que eu quero passar adiante, mas sem dúvida nenhuma, essa questão do regime do interrogatório, ela tem um desenho muito interessante no novo CPP. Muito próximo do ideal, inclusive. Ok? Bom, é claro que eu não pude deixar de perceber o artigo 82, parágrafo 1º. Né? O parágrafo liga a alguma coisa que nós bem conhecemos, onde se diz: a autoridade responsável do interrogatório não pode prometer vantagem sem amparo legal. Né? Num bacana artigo publicado no site Consultor Jurídico no ano passado, ou retrasado, acho que retrasado, dois excelentes juristas chamados Alexandre Moraes da Rosa e Aurílio Lopes Júnior escreveram sobre um tal processo penal lavado a jato. Bom, vamos tentar recolocar as coisas no lugar. Vamos voltar aos clássicos. Legalidade é legalidade. A fonte é a lei. Ok? Então, se a lei tem uma benesse, se a lei te dá espaço para negociar, você negocia e promete aquilo que a lei permitiu, dos limites em que ela permitiu. Não é bagunça, não. Vamos tentar arrumar essa casa.
Ok? Muito bem. Uma coisa muito interessante também ligada à atividade do advogado. Professor, e aí? Afinal de contas, o advogado tem algum poder de participação no inquérito, fazendo requerimento de diligências? Quem trabalha sabe que sim. Eu posso fazer pedidos para o delegado de polícia. Ou tal pessoa, está aqui o endereço. Manda um ofício lá para aqueles órgãos públicos que ele responda tal coisa, por favor, porque a informação é importante. Faça tal perícia, tente fazer tal perícia. São requerimentos que a gente faz quando a gente trabalha em favor de alguém que está sendo investigado. Agora, o interessante, e veja como se respira mais a democracia neste código, é que no atual código, o nosso velho CPP de 41, o delegado pode negar este pedido do advogado. Ponto final. É o seguinte, você pode pedir, mas eu posso dizer não, beleza? Pode pedir. Não. Mais alguma coisa? Só um minutinho. Só um minutinho. Novo CPP. É facultado ao investigado, via advogado, defensor, identificar fontes de prova e apontar isso para o delegado. Ok. O material a ser produzido, ou seja, as diligências, poderá ser juntado aos autos do inquérito. A critério da autoridade policial. Sim, ele tem a presidência ainda do inquérito. Agora, que fundamentará o indeferimento? Que fundamentará o indeferimento? Que bom, que bom. Vamos arejar, vamos trazer luz às relações entre o poder e o cidadão. Você não tem que dar sim, mas o não tem que ser explicado. Ok? Por que eu pedi que você ouvisse duas testemunhas, indiquei endereço, elas estão já informadas de que vão ser chamadas e o senhor não quer chamar? Porque entendo, ok. No momento em que eu explicito as razões de deferimento, eu posso estar sob questionamento. Eu posso impetrar um habeas corpus, eu posso impetrar isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ir ao juiz de direito, dizer, olha, delegado, abuso de poder. Será que eu não explicar as razões é justamente o medo de ser questionado pelo advogado? Não tenha medo, porque assim tem que ser. Assim é natural que seja. Muito bem. Uma coisa muito importante, aqui também um pouco mais do meu lado advogado e menos professor, mas também bastante professor, dizendo o seguinte, tem que ter honestidade com o jurisdicionado. Honestidade para mandar uma intimação para a casa dele, para estar na delegacia, na sexta, 16 horas, a título de quê? Esse negócio de mandar carta para a casa das pessoas. Compareça para prestar esclarecimentos. O que está acontecendo? Eu sou o quê? Eu sou suspeito? Eu sou vítima? Eu sou testemunha? Essa carta é para quê? Do que vão falar lá? Então repare aqui o 28 do novo CPP. As intimações dirigidas à testemunha e ao investigado precisam explicitar de maneira clara a finalidade do ato, devendo conter informações que facilitem o seu entendimento. Olha só, compareça às 16 horas à delegacia da Polícia Federal para dar declarações. Em procedimento de número tal, cujo objeto de investigação pelo fato tal, onde o senhor consta como suspeito, indiciado ou não, o senhor é arrolado como indicado como testemunha. Tá bom. Republicanismo mínimo, transparência. Eu não fico escondendo, não fala para ele que ele é indiciado. Não fala para ele que ele é indiciado, vai que ele contrata o advogado. Ué, mas é para isso que tem que falar. Porque se eventualmente for ele indiciado, ele tem o direito de ser acompanhado. E o próprio código já disse agora há pouco, não pode ser advogado para ser interrogado. Então, muito coerente com as próprias ideias, o novo Código de Processo Penal. Bom, e aí, pessoal? Quem já teve a curiosidade de pesquisar sobre o novo Código de Processo Penal, certamente já ouviu falar dessa expressão. É apontada como uma das maiores novidades do novo CPP em termos de investigação criminal. O juiz das garantias. Bom, ali a partir do artigo 14, o novo CPP trata dessa figura. Tem um capítulo só para ele. Artigo 14, artigo 15, 16, só sobre juiz das garantias. Fundamentalmente, quem é e principalmente por que ter um juiz das garantias? Pessoal, o juiz das garantias, aliás, o 14 é muito conceitual, se me permitem, é o responsável pelo controle da legalidade da investigação e pela salvaguarda dos direitos individuais. Por isso, juiz das garantias.
Pessoal, costumo dizer o seguinte aos alunos: toda investigação criminal ela é potencialmente restritiva de direitos fundamentais. Quando você está numa investigação criminal, você está sempre na fronteira perigosa, delicada, de uma quebra de sigilo, de uma interceptação telefônica, de uma prisão cautelar. É muito delicado isso. Nós do processo criminal, nós dessa área, nós chegamos mais perto da fronteira de determinados direitos e garantias. Muito bem. Por isso mesmo, há que haver ali, Ferraioli já deixa isso claro, o papel do juiz no Estado democrático, há que haver um juiz tutor das garantias. Para quê? Para fiscalizar a legalidade. O que estão fazendo? Aquela prisão foi legal? Aquela quebra de sigilo foi legal? Aquela busca domiciliar foi legal? Você tem que ter alguém ali, um agente de Estado, da jurisdição, juiz ou tribunal, que vai poder ser o fiel dessa balança. E aí então ele vai receber auto de prisão em flagrante, presidir a audiência de custódia. Aqui eu quero fazer uma rápida observação. Quando eu fui chamado para colaborar com o novo Código de Processo Penal lá na Câmara dos Deputados, acreditem, o novo CPP não tinha audiência de custódia. Você pensa, nascer um novo código sem a audiência de custódia, que já está em fase de implementação avançada em muitos lugares, não em todos. Então o meu apelo, entre outras coisas da comissão, foi que o projeto de uma lei separada da audiência de custódia, que tinha acabado de chegar do Senado, lá na Câmara, fosse incorporado ao novo CPP. Certamente não foi pelo meu apelo, mas fato é que a audiência de custódia foi incorporada ao novo Código de Processo Penal. Tá? Então você vê que quem preside a audiência de custódia é o juiz das garantias. Decreta prisões, outras medidas cautelares, decide sobre quebra de sigilos, buscas domiciliares. E outras questões que me chamaram a atenção. Eu não vou ficar aqui lendo lei para ninguém, mas quem quer entender legal o que é o juiz de garantias, artigo 14 tem várias competências desse juiz. Mas eu destaquei algumas interessantes, como por exemplo, além das que eu já falei, é um juiz que terá a prerrogativa de extinguir a investigação. E não acho que não é sem pedido de um. Advogado. Ah, mas a tutela tem que ser de ofício. Por favor, pessoal. Um pouco mais de pé no chão. Certas coisas não caem do céu, se é que você me entende. O advogado está lá atento, dizendo: doutor, o fato é manifestamente ativo, por gentileza, como a gente usa no linguajar prático, tranque esse inquérito. A punibilidade está extinta, doutor. É manifestamente uma invencionice esse inquérito. Ele não pode continuar tramitando, porque já é um constrangimento contra a pessoa. E o juiz das garantias terá o poder expresso em lei. Claro que eu não estou nem lendo aqui em cima, né? Eu não ia buscar isso no Código 41, sem qualquer correspondência no Código 41, o poder de trancar essa investigação. Nos casos que a jurisprudência já admite atipicidade, manifesta, extinção de punibilidade, etc. E além disso, garantir o direito de acesso do investigado e de quem? Do advogado aos elementos da investigação. O juiz das garantias atrás de quem você vai quando você estiver tentando acessar o inquérito. E assim, é aquela negativa velada, você nem tem uma declaração negativa explícita dizendo não vou te deixar ver, mas você não consegue ver. Você nunca consegue, nunca está lá, porque fulano está de férias, e você sabe, ele tem a chave. Ok? Mas eu preciso ler. Eu tenho uma pessoa que está precisando de garantir os direitos dela, eu não consigo adivinhar o que está acontecendo. Então aqui estão os juízes de garantias. De certa forma, também a Lei 13.245 valorizou isso, quando diz que por simples petição eu posso pedir direito de acesso ao inquérito policial. Mas o Código reforça. E aqui uma curiosidade. Quase uma piada pronta. Você sabia, já se atentou para o fato de que o Código de 41 não admite exceção de suspeição de delegado? Isso é uma coisa muito interessante.
Você pode, hoje com o Código 41, alegar suspeição do mundo inteiro.